Os americanos queriam ver se conseguiam intimidar o Irã e se o país tinha enfraquecido, porque parece que eles continuam acreditando na propaganda que vem sendo espalhada, de que o Irã está desmoronando, de que o cerco está destruindo a sociedade iraniana. Talvez o Mossad continue alimentando o mesmo tipo de informação falsa que, na verdade, acabou levando à guerra lá no começo. Essa é uma das interpretações dos acontecimentos. Que Trump esperava que o Irã estivesse enfraquecido e que isso fosse uma espécie de teste para ver se talvez os iranianos recuariam e deixariam as coisas acontecerem ou se ficariam intimidados com a presença dos navios americanos. Mas os iranianos foram muito firmes. Eles disseram que ou o Estreito de Hormuz fica aberto para eles, e claro que o cessar-fogo no Líbano e em Gaza seja cumprido, ou então não vai ficar aberto para esses 5 países. Mas, como eu disse, outros países continuam usando o Estreito, aqueles que não estão em conflito com o Irã. Então, a ideia é que isso foi uma espécie de teste para ver se os iranianos se deixariam intimidar pelas ameaças feitas pelos Estados Unidos. E, obviamente, não se deixaram. Com Sergei Lavrov e toda a experiência que ele tem com o país contra o qual está travando uma guerra na Ucrânia. Quando a gente ouve ele falando, ele é muito firme do lado russo, mas ao mesmo tempo é bem diplomático na forma como se relaciona, até mesmo com o lado ucraniano. Há alguns dias tivemos aqui o Marco Rubio, que se refere ao Irã de um jeito bem depreciativo. Olha, chegou a hora de o Irã fazer uma escolha sensata. E claro, não é fácil para eles fazerem isso, porque existe uma divisão dentro da própria liderança. Além disso, as pessoas no topo desse governo são, para dizer o mínimo, completamente fora da realidade. Dá para simplesmente ignorar isso. Isso tem algum impacto quando dizem para você que todos os seus líderes devem ser malucos da cabeça? Olha, eu não sei se ele realmente acredita em tudo isso ou não. E é isso que preocupa, porque quando dizem que há uma divisão na liderança, eu fico pensando, como assim? De onde vem essa divisão? Nós temos um líder. Temos um Conselho Supremo de Segurança Nacional. Esse conselho é formado pelo presidente do parlamento, pelo chefe do judiciário e, claro, o presidente é quem lidera o conselho. Ele é o chefe desse conselho. Existe também um presidente do conselho, que é nomeado por um acordo entre o líder e o presidente. E aí você tem os militares, tem membros do gabinete, dependendo do assunto em questão. Se for política externa, obviamente entra o Ministério das Relações Exteriores, e também há parlamentares ligados a esse tema. Nesse caso, seria política externa. E o Conselho Supremo de Segurança Nacional, qualquer que seja a decisão dele, se o líder aprovar, pronto, é isso. E eles decidiram que o negociador é o presidente do parlamento. Então, onde está a fratura? Onde estão as divisões? Onde estão, sabe, as depurações? Como nos Estados Unidos, como no Pentágono, onde tivemos generais, sei lá, afastados do poder, o secretário da Marinha demitido, ou o Joe Kent pedindo demissão. A gente não tem nada disso. Pelo menos não que eu saiba de um único caso. Então eu não sei se ele realmente acredita nisso, mas esse é o tipo de narrativa que eles repetem. Só que eu acho que em muitos casos eles acabam internalizando essa narrativa. Eles acreditam na própria propaganda, ficam repetindo aquilo e no fim acabam acreditando. Eu acho que isso é um problema maior do que muita gente imagina. Mas chamar os líderes iranianos de loucos, olha, eu não acho que eles estejam lá, sentados, cheios de raiva. Provavelmente estão rindo. Só que isso faz com que eles negociem de forma mais dura. Deixa o Irã mais firme em relação aos Estados Unidos. Então essas ameaças e insultos, eu acho que os americanos interpretam o Irã completamente errado. O Irã não é assim. Quer dizer, o problema, na minha opinião, é que o Trump
age de um jeito meio mafioso, sabe? Tipo um chefão da máfia, que vai até a Índia e faz aquela proposta que os indianos não podem recusar sobre tarifas, e aí eles acabam cedendo. Ele vai lá, sequestra o presidente da Venezuela, mata umas centenas de pessoas nesse processo e depois ameaça os europeus. No caso do Irã, isso não vai funcionar. E quanto mais ele faz esse tipo de coisa, mais os iranianos vão se manter firmes na mesa de negociação. O Irã é muito diferente desses outros países. Quer dizer, tirando a China, eu acho. A Rússia já foi completamente sancionada, então é um caso totalmente diferente. Mas no caso da China, quando ele partiu para a guerra comercial, os chineses reagiram, mas ninguém mais fez nada. Então eu acho que ele ficou muito surpreso com o Irã. Acho que isso acontece por causa da ignorância dele. Mas também porque muitos políticos nos Estados Unidos, se não todos, tomaram o mesmo veneno. Eles acreditam nessa história de que o Irã é fraco, que é dividido, que é corrupto, que é governado por mulás loucos, seja lá o que isso queira dizer. Eu realmente não faço ideia do que eles querem dizer com mulás loucos. O presidente, por exemplo, é cirurgião cardíaco. O presidente do parlamento, o principal negociador, é professor associado na minha universidade. O gabinete é formado por engenheiros, médicos e filósofos. O Dr. Larejani, que foi presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, era professor na minha universidade antes de ser assassinado e se tornar mártir. Ele era professor de filosofia ocidental. Então veja, essa coisa toda de mulá louco, o exército, não é bem assim. São oficiais como você. Oficiais formados em academias militares. Eles acreditam na própria propaganda, mas isso está desmoronando. O povo odeia eles. E por causa disso, eles acham que só precisam dar um empurrãozinho que tudo vai cair. Se você lembrar, tenho certeza de que no começo da guerra de 12 dias disseram que já tinha acabado. E o Trump, na época, disse que o Irã exigia rendição incondicional. Mas mesmo depois da guerra de 12 dias, quando o Irã derrotou os israelenses, o governo americano não aprendeu nada. Então, quando eles trouxeram muito mais armas, que deixaram o que o regime israelense tinha parecendo pequeno e que de qualquer forma era tudo americano, eles entraram em guerra. E depois de 39 dias de conflito, fracassaram. Fracassaram contra o país, contra as forças armadas, contra o Irã. E mesmo assim não aprendem. Aí pensam, tudo bem, agora vamos derrotá-los por meio do cerco. Mas se eles acham que estão vencendo nessa guerra de cerco, e vimos senadores americanos dizendo, estamos fazendo eles passarem fome, não tem comida, quase se gabando de estar famintos os iranianos, o que é nojento. Ninguém está passando fome no Irã. Eles acreditam nas próprias mentiras. Bem, na verdade, professor, eu quero te mostrar uma das coisas que o presidente Trump disse. Gary, vamos colocar aquele trecho lá embaixo, o que diz Trump venceu. É assim que o presidente Trump tenta resolver essa contradição de que o senhor está falando. É assim que funciona o raciocínio dele e no que ele acredita. Você parece mais otimista agora, achando que pode estar mais perto de um acordo. O que há de diferente neste momento em relação a outras vezes em que um acordo também parecia próximo? Bom, por que você diz que eles se recusam a se render? Você não sabe disso. Você não sabe o que está acontecendo por trás dos navios americanos há alguns dias. E alguns dias atrás já é muito tempo. Sabe, no mundo da guerra, alguns dias atrás? Não, eles querem muito fazer um acordo. E vamos ver se chegamos lá. Se chegarmos, eles não podem ter armas nucleares. É muito simples. Mas o que é isso de não se render? Eles tinham uma marinha com 159 navios, e agora cada navio foi destruído e está no fundo do mar. Eles tinham uma força aérea, muitos aviões, e agora não tem mais nenhum. Não tem defesa antiaérea, não tem radar. Os mísseis deles foram praticamente dizimados. Devem ter talvez 18, 19% do que tinham, mas não é muito, comparado ao que possuíam antes. E os líderes deles estão todos mortos.
Então eu acho que a gente venceu. Então, na cabeça dele, a gente já venceu. Mas como você responde à afirmação de que todos esses elementos das capacidades de segurança nacional do Irã foram destruídos ou derrotados e que o cerco está deixando todo mundo passando fome e que em breve eles vão ter que colapsar? Como você responde a isso? Ontem eu estive no programa do Piers Morgan e ele estava dizendo a mesma coisa, que as forças armadas do Irã foram destruídas, que tudo foi aniquilado. E ele chamou uma pessoa para o programa e essa pessoa disse tudo isso e ele respondeu, eu concordo com ele. Aí eu falei, então por que você mesmo não assume o controle? Essa pessoa disse que por razões políticas eles não estão tomando o Estreito de Hormuz. E eu perguntei, então por que você não assume logo? Para que tá me entrevistando? Perguntei isso pro Piers Morgan. Quer dizer, se já acabou, qual é o sentido de falar comigo? Vocês venceram. Vão lá e tomem o país. Podem nos expulsar da nossa terra como fizeram com os palestinos. E aí o Piers Morgan disse, é isso que o Trump talvez queira fazer. Então, tipo, criar outro Israel ou algo assim. Mas isso não está acontecendo. Quer dizer, é óbvio que o Trump perdeu a guerra. O Estado iraniano continua lá, as forças armadas estão lá. Depois de 39 dias, o Trump aceitou o plano de 10 pontos do Irã como base para as negociações. Isso foi a maior humilhação e derrota. E depois que ele foi duramente criticado por todo mundo, a porta-voz dele disse, não, a gente jogou fora. Mas o Irã está negociando com base nesses 10 princípios. E o Irã já deixou claro que não vai negociar o programa nuclear até resolver essa questão. Então, sabe, de novo, se o cerco está funcionando, por que falar em liberdade? Se tudo que ele precisa fazer é sentar e esperar a gente morrer de fome. Mas, obviamente, isso não está funcionando. Outra coisa que eu quero destacar aqui, saiu nas notícias enquanto a gente estava no ar mais cedo hoje. Está no Washington Post. A inteligência dos Estados Unidos diz que o Irã pode resistir ao bloqueio de Trump no Estreito de Hormuz por vários meses. Um relatório confidencial entregue à Casa Branca também conclui que o Irã ainda mantém um arsenal considerável de mísseis e drones, o que contradiz diretamente o que ele disse no Salão Oval. Então, de novo, infelizmente, como é que o público americano pode acreditar em qualquer coisa que o próprio presidente diz, quando isso é desmentido por informações de inteligência que agora vazaram? Mas aí a gente volta para a questão principal. Para onde isso pode ir? Se isso for verdade, e pelo que você está me dizendo que o Irã consegue resistir ao cerco e ainda tem capacidade militar, então que tipo de acordo negociado a gente pode ter para acabar com essa guerra? Olha, o problema é que você está falando de um mundo meio insano. Tudo bem, mas você está partindo do princípio de que estamos falando de pessoas lógicas e quer que eu entre na cabeça de alguém que eu considero, de certa forma, insano, um psicopata. E, sinceramente, espero nunca estar numa situação em que eu consiga compreender uma pessoa assim. Eu não tenho uma resposta para sua pergunta. E tenho certeza de que esse é o mesmo problema que todos os seus bons analistas enfrentam. Porque você traz gente muito melhor do que eu para o seu programa. E eu já vi o seu programa. Gosto muito dele, de verdade. E sabe, pessoas muito mais qualificadas do que eu não conseguiram dar uma resposta para isso. Então eu não vou fingir que sei algo que seus outros convidados, que são ótimos, também não conseguiram responder direito. Olha, eu acho que no fim das contas, há uma grande chance de o Trump arriscar. Não estou dizendo que vai acontecer, mas acho que existe essa possibilidade, porque ele trouxe muitas tropas, muitas armas e munição. É verdade que há uma grande escassez de munição e tudo mais, mas pelo que eu ouço do pessoal aqui, a maior parte do novo equipamento que ele trouxe é para operações em terra. E ele gastou muito dinheiro com isso, então duvido que seja só para blefar. Então, deve haver uma probabilidade alta de um ataque.
Agora, pessoalmente, eu acho que já é tarde demais para um ataque. Now, personally, I think it's too late for an attack. And I think we discussed this earlier once when I asked. E eu acho que a gente já falou sobre isso antes, quando eu te perguntei por que você é o especialista aqui. Quer dizer, eu lutei em guerra, mas você foi um oficial sênior treinado, então entende disso muito melhor do que eu. E eu estava dizendo que, quando o clima fica muito quente na Península Arábica, lá para o meio de maio, o calor sobe muito rápido e no fim do mês já fica quase insuportável. Fica muito difícil lutar nessas condições. E para as forças americanas, isso seria bem pesado. Eu lembro que você concordou comigo que seria assim mesmo. E aí, se por exemplo houver combates intensos e o Trump realmente começar a atacar a infraestrutura crítica do Irã, como ele já ameaçou fazer, a menos que ele comece a destruir as usinas elétricas iranianas. No Irã existem, sei lá, entre 80 e 100 delas. Power plants in Iran, they're like, I don't know, 80 to 100 of them. But then on the other side of the Persian Gulf and in Israeli. Mas aí do outro lado do Golfo Pérsico e também no regime israelense, o Irã vai fazer o mesmo. E olha, no caso de Israel, isso vai gerar uma série de problemas. Mas no Golfo Pérsico seria catastrófico, porque com aquele clima as pessoas teriam que sair de lá. E o mesmo vale para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Quer dizer, como é que eles ficariam lá sem eletricidade? E ainda tem a viagem para Pequim ou para a China. Eu não sei se a cúpula vai ser em Pequim ou em outro lugar, mas a viagem para a China é daqui a uma semana. Então dá para imaginar que esse não é o momento certo para começar uma guerra, porque isso teria um impacto ruim na cúpula na China. E claro, depois da cúpula, o clima vai piorar a cada dia. Mas enfim, estamos falando do Trump. Pelo que eu tenho ouvido das pessoas que participam do seu programa e também de amigos em comum com quem eu falo, elas me dizem que os militares estão dizendo que isso é uma péssima ideia. Mas o Trump, e bom, você lembra do Joe Kent, na carta de renúncia dele, faz uns 2 meses? Ele disse que essa guerra era sobre o lobby sionista. Quer dizer, não existe nenhuma arma nuclear. O Irã não está desenvolvendo uma. O Trump só fala isso para justificar as atrocidades. O Irã não é uma ameaça para os Estados Unidos. O Trump vive dizendo que o Irã vai fazer uma arma nuclear, lançar pelo mundo e acabar com tudo de alguma forma. Esse tipo de absurdo. Ele falou isso para crianças há poucos dias, o que é bizarro. E acabou assustando as crianças. Mas enfim, eles bombardeiam crianças, então, pelo visto, para ele está tudo bem. Mas então, quando Joe Kent diz que isso é sobre o regime israelense e o lobby sionista, eu acho que a gente pode jogar a racionalidade pela janela. A prioridade deles não é o povo americano. A prioridade deles não é a economia da Índia, nem a de Uganda, nem o povo da Argentina. É sobre o regime israelense. Então eles querem essa guerra, e eu acho que é por isso que há uma boa chance de que a guerra aconteça. Agora, os cálculos no Irã, pelo menos entre alguns, porque eu não posso dizer que todo mundo pensa assim, algumas pessoas, inclusive eu, acham que se a situação econômica ficar mais difícil para os Estados Unidos, em algum momento, figuras importantes lá vão começar a pensar: bom, agora a gente precisa priorizar os nossos próprios interesses e não os do regime israelense. Até agora, os Estados Unidos têm colocado os interesses do regime israelense acima dos interesses do povo americano. E é por isso que estamos vendo inflação, aumento dos custos de energia e tudo mais. Mas em algum momento, acho que a sensação aqui é de que talvez as coisas fiquem difíceis o bastante a ponto de a Casa Branca ou as elites começarem a dizer que isso pode se tornar perigoso dentro dos Estados Unidos. Porque se a economia piorar de verdade, pode haver agitação social. E aí, com sorte nesse momento, quem toma as decisões vai dizer: bom, agora precisamos colocar nossos próprios interesses em primeiro lugar. E então o regime israelense vai ter que aceitar as nossas prioridades. E isso poderia levar ao fim da guerra. Em outras palavras, os Estados Unidos... Eu não acho que a gente vá ter paz entre o Irã e os Estados Unidos, infelizmente.
Eu não vejo esse processo sendo possível com as elites americanas, com o jeito que elas pensam, a mentalidade e a visão de mundo que têm, essa classe de pessoas, tipo a do Epstein, que está no comando. Mas eu acho que a gente pode chegar a um ponto em que haja algum tipo de acordo para acabar com a guerra. Que o cerco seja suspenso, os navios possam passar, haja um cessar-fogo em Gaza, o regime israelense seja forçado a se retirar do Líbano e certas condições sejam impostas em Gaza. Algo assim. Eu acho que isso é possível. Pelo que eu entendi, parece que o lado iraniano está basicamente dizendo: a gente não tem pressa. Eles vão deixar o tempo passar para ver se conseguem aumentar a pressão sobre os Estados Unidos. Mas do lado americano, existe um senso de urgência. Depois que o presidente Trump fez aquela declaração na Casa Branca ontem, saiu um artigo no Wall Street Journal. Eu vou te mostrar um trecho aqui. Muitas das coisas que o texto diz, e tudo isso foi publicado depois do discurso de ontem, falam que o Irã teria que garantir que não vai buscar armas nucleares, que haveria uma proibição do enriquecimento de urânio, o desmantelamento de Fordow, de Natanz e de várias outras instalações. E isso foi repetido também num programa da Fox News ontem à noite, com Brad Baier e Jesse Waters. O Brad Baier disse que conversou com o presidente Trump e que as exigências dele ficaram mais rígidas. Dá uma olhada, Ro. Eu falei com o presidente por telefone há pouco tempo e ele está otimista em relação a esse acordo, esse memorando de entendimento. Ele acha que isso vai abrir caminho para outras coisas. Diria que ele está cautelosamente otimista, mas eu perguntei qual seria o prazo e ele disse que deve levar cerca de uma semana para resolver tudo. Então, o que tem nesse acordo? É o seguinte: o Irã precisa jurar que nunca vai ter, nem tentar ter, uma arma nuclear, de forma definitiva. Os 3 principais locais nucleares deles têm que ser totalmente desmantelados, e eles nunca mais podem fazer nenhum tipo de trabalho assim em instalações subterrâneas. Se começarem a cavar, a gente começa a bombardear, inspeções sob demanda, a qualquer hora, em qualquer lugar. Se colocarem obstáculos, penalidades severas. Agora, aqui está a parte principal do acordo. Nada de mais enriquecimento. E eles entregam todo o urânio já enriquecido. Fica com a gente. Isso aí é simplesmente uma rendição total. Quer dizer, você teria que abrir mão de tudo e não ganharia absolutamente nada, a não ser algo como: vamos reabrir o Estreito de Hormuz e vocês podem voltar a exportar. Existe algum cenário em que o Irã aceitaria qualquer versão disso? Eu nunca assisto a Fox News, mas quando acabo vendo esse tipo de coisa, fico impressionado que alguém realmente assista. Quando dizem que é o canal de notícias mais assistido dos Estados Unidos, eu simplesmente não consigo entender como alguém acha isso útil. Primeiro, como a gente sabe, o Irã nunca esteve buscando armas nucleares. O Joe Kent, aquele cara da Fox News, fala sobre os locais de armas do Irã. E eles ficam repetindo isso como se fosse óbvio que o Irã tem armas nucleares. Eles sabem que estão mentindo, mas dizem mesmo assim, porque é propaganda. É assim que funciona. Você continua falando dos locais de armas nucleares, dos locais de armas, dos locais de armas, e no fim vira locais de armas. E aliás, todos eles já foram destruídos. Disseram pra gente que durante a Guerra de 12 Dias, todos eles tinham sido completamente destruídos. Então sabe, afinal, qual é a verdade? No fim das contas, para mim é o seguinte: parece que o público da Fox News não tem nenhum pensamento crítico. Se não for para olhar para o seu programa ou para outros, basta ver as contradições. A gente pensaria que pelo menos alguns teriam um mínimo de senso crítico. Mas não. O Irã não vai aceitar nenhuma violação da sua soberania. Esse é o ponto. O motivo dessa guerra é justamente esse. O Irã é um país soberano. Quer dizer, a Revolução de 1979 foi sobre independência, soberania, dignidade e honra. E claro, também sobre o apoio ao povo palestino, ao povo cubano e ao povo sul-africano naquela época, quando ainda existia o apartheid.
And all of these were just outrageous E positions. todas essas eram posições absurdas que o Irã estava tomando, especialmente em relação à questão palestina. Quer dizer, para eles isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas esse é de fato o pecado do Irã. Tudo gira em torno do povo palestino e da independência do país. Só que não, o Irã não vai aceitar nada disso. O Irã está disposto a fazer um acordo, mas a gente viu o plano de 10 pontos do Irã que o Trump aceitou como base. Nada disso foi adiante. Então o Irã vai ter um programa nuclear. Sim, o Irã diz que não vai ter armas nucleares. E tudo bem, ter um acordo que preveja, se eles quiserem, um mecanismo para que a Agência Internacional de Energia Atômica possa visitar todos os locais. A gente teve isso por muitos anos. Foi o Trump que acabou com esse acordo. Na verdade, nem era um acordo particularmente bom para o Irã. It wasn't a particularly good deal for Iran, and I think that the administration at that time did not do. Eu acho que o governo naquela época não fez um bom trabalho ao negociar o JASPOA. E acredito que o presidente Rouhani foi o principal responsável porque ele pressionou o Ministério das Relações Exteriores para fechar um acordo rápido. Com isso, o ministério acabou sendo forçado a ceder, e isso permitiu que Obama enganasse o Irã, porque o Irã cumpriu seus compromissos e Obama não. Então o acordo tinha falhas profundas. O Irã nunca vai permitir que esse acordo seja retomado. Ele teria que ser aprovado, mas o Irã está disposto a ter um acordo em que seus direitos sejam preservados e que ao mesmo tempo fique claro para todo mundo que é um programa pacífico. Fora isso, o que vai servir de base, digamos assim, será o plano de 10 pontos. The framework for Iran will be the 10-point plan.